Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy. Esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é sábado, 17 de fevereiro de 24. Dias atrás, eu coloquei aqui no canal um vídeo sobre a Alemanha, né, comentando sobre as raízes mais profundas do problema alemão, por que os caras estão, não só alemão, né, europeu, por que eles estão numa situação difícil e tal. Comentei sobre a questão da igreja, a participação da igreja na vida cultural, econômica e política, né, da Europa, do pós-guerra, falando sobre a democracia cristã. E achei interessante porque esse tema ele é tão importante e ele é tão subestimado, né, as pessoas falam tão pouco sobre ele. Primeiro porque é um tema difícil, não é um tema fácil, assim, você juntar as peças de um quebra-cabeça tão grande é complicado, demora anos. Eu pessoalmente demorei anos para mais ou menos juntar as coisas, né? Então é um tema que exige uma leitura de algumas pilhas de livros, né? E também as pessoas evitam falar disso porque é mais fácil trabalhar nos clichês, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então eu pensei em fazer um vídeo hoje para a gente conversar sobre algumas questões que, que eu recebi e também para a gente aprofundar um pouco mais essa questão da religião e da economia, porque, veja, eu não sei se você reparou, mas a conversa que nós tivemos no vídeo passado foi exatamente o conteúdo que você. Vamos supor que você fosse cliente de um bom banco de investimentos. A conversa que nós tivemos foi exatamente um relatório que esse bom banco deveria te mandar, né? Analisando as causas mais profundas do problema europeu, por exemplo. Não adianta ficar falando, a Europa é socialista, a Greta. Essas coisas são as consequências do problema, não são a causa, né? Então o que a gente fez no vídeo passado foi tentar descer até as causas mais profundas, né? E hoje a gente vai descer mais ainda. Porque hoje a gente vai falar sobre a importância que a religião tem no mundo da economia. É um tema que o pessoal evita falar porque, assim, tem certas pessoas da direita que acham que religião é coisa de retardado, né? Outras pessoas da direita acham, por sua vez, né, num outro modo meio exagerado de enxergar as coisas, que a religião devia ser o princípio norteador de tudo. E tem o pessoal da esquerda que, por eles querem tocar fogo na religião, na economia, em você e em mim, né? Então, não dá muito certo. São propostas que não nos levam muito a lugar algum, né? Então, eu gostaria de começar nossa conversa falando sobre, em primeiro lugar, sobre o tal capitalismo, né? O tal capitalismo, ou a economia de mercado, como é o nome certo do negócio. Veja, a noção de liberdade econômica, a noção de que você deve ser o dono do seu nariz e que o Estado deve ser pequeno, acredite ou não, goste ou não você, essa noção vem do cristianismo. Nós vamos começar pondo alguns pratos assim logo de cara na mesa, tá? Como assim, André, vem do cristianismo? Sim, a doutrina cristã. Veja, eu não estou falando da doutrina cristã do pastor X, YZ aqui da esquina, essas igrejas que abriram aí há alguns anos, algumas décadas. Estou falando de coisas pesadas, tá? Estou falando. Quando eu falo aqui de cristianismo, deixar uma coisa bem clara. Eu estou falando pelo menos, do Lutero e do Calvino. Tá? Pelo menos. Para mim, eles são os novatos da conversa. É desses caras para trás. É desses caras até o próprio Cristo que a gente vai ter que retroceder. Até Santo Agostinho, por ali, tá?
Pessoalzinho novo, o pastor que pega na televisão, tá? Isso daí é besteira. Tá? É um bando de analfabeto que foi lá na rua Conde de Sarzedas, aqui em São Paulo, comprou uma bíblia para pastor e sai por aí enganando os trouxas, certo? Eu estou falando de gente séria, não estou falando de brincadeira. O cristianismo tem na sua essência a seguinte noção: graça. O que é graça? A graça é um presente imerecido. O cristianismo raiz, ele parte do seguinte princípio: que você não merece o céu porra nenhuma. Tá? Aquela velha história, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É uma história meio contada. Se você continuar na linha de baixo, os discípulos de Cristo chegam para ele e falam assim: mas mestre, se nem o rico poderá entrar, porque na época de Cristo, se você fosse rico, você podia cagar na boca do prefeito, né? Podia tudo. A força do homem rico era muito maior do que é hoje, proporcionalmente. Ele compartilhava a força com o homem da política, mas ele tinha um peso maior ainda. Né? Pelo menos em questões pequenas, ali da localidade e tal. O homem rico conseguia se safar mais facilmente. Quando Cristo fala isso, os discípulos falam: mas então, mestre, quem que vai entrar no reino do céu? Se nem o rico vai conseguir? E o que Cristo responde? A ninguém será dado entrar no reino do céu, senão pela misericórdia de Deus. Quer dizer, o que Cristo falou ali? Que é uma coisa muito mal interpretada, muito mal divulgada, muito mal repetida. Cristo não está falando que o pobre vai entrar no céu. Repara, ele não falou isso. Quando ele fala: a ninguém é dado entrar no reino do céu, senão pela misericórdia de Deus, ele está dizendo o seguinte: vocês são tudo um bando de filha da puta, rico ou pobre. Pobre também é filha da puta, não tem essa. É isso que ele está falando. E isso é a essência do cristianismo. Tanto faz se você é rico ou pobre, você não presta. Ponto. Você é uma alma caída, você é um filho da ira, como diz o apóstolo Paulo. Você é um filho do diabo aqui na terra. E assim, você só vai entrar no céu, meu caro ou minha cara, se Deus for misericordioso com você, não porque você merece. Você não merece nada, você merece o inferno. Ponto. Isso é o cristianismo real. Tá? Você teve aqui com o pastor André, ou o padre André, sei lá, em questão de 2 minutos, você teve uma microaula do que é cristianismo. O cristianismo é isso. E aí Deus encarnado veio à Terra, né? Mas aí é uma outra história. Mas basicamente, começa daí, tá? O ponto de partida é: você não presta e você merece o inferno. E assim como eu, somos todos uns bons filhos da puta. Ponto. Não há nada que você faça para mudar essa condição. Não adianta fazer promessa, porque com Deus não se negocia. Você não tem nada a oferecer ao Criador. Você é um nada, certo? Você é uma criatura. Você não tem condição de negociar com o seu Criador. Então assim, sua situação é definitivamente perdida. Você só vai entrar no céu realmente se Ele quiser. Quais as consequências disso? Olha que coisa maluca. Quais as consequências longínquas disso para o liberalismo, por exemplo? Que, aliás, diga-se de passagem, ele não começou com Adam Smith. Ele não foi criado por Adam Smith. O liberalismo nasce, efetivamente, em Salamanca, na Espanha, com os padres, se não me engano, jesuítas. Século XII, os caras já têm escritos sobre isso. Pois eu posso trazer aqui os livros, eu não tenho de cabeça. Tá? Mas esquece Adam Smith. Adam Smith também chegou tarde na festa. Tá? Quando ele chegou, a coisa já estava rodando aí, sei lá, uns 3, 4 séculos. Quais as consequências disso para o liberalismo? As consequências são as seguintes: você não pode confiar no ser humano. Olha que coisa interessante. Quando você diz que pobres e ricos e todo mundo, tudo filha da puta e tudo vai pro inferno, se for pela questão própria, do mérito próprio, né? Todos vão pro inferno, ninguém é bom. Você está incutindo nas pessoas a noção de que a ninguém deve ser dado muito poder. Olha que coisa interessante. Subliminarmente, você está dizendo isso para as pessoas. Você está falando assim: olha, não crie um Estado grande, por quê? Porque somos todos filhos da puta. Ninguém entre nós é um querubim. Ninguém entre nós é um anjo.
cuidado com o que você vai fazer, porque se você der muito poder a uma pessoa, essa pessoa vai subir lá em cima e você, ó, vai acontecer isso com você. Porque ninguém presta. Quem está dizendo isso? O André? Não. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto. Isso é o pontapé inicial. Para tudo isso que você vê hoje, de liberalismo, de etc e tal. Aí você fala assim, mas André, ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou isso porque isso é uma coisa muito profunda já da nossa cultura ocidental. Você lembra que eu falei para você do Superman? Dos dois meninos judeus que criaram o Superman e tal? Quando eles criaram o Superman, eles não estavam interessados em fazer proselitismo de Moisés. Fazer um personagem fictício que na verdade fosse a história de Moisés. Não. Mas o que acontece? Você, eu, nós vivemos dentro de um mundo cultural, de um caldo cultural. E queira você ou não, goste você ou não, perceba você ou não, as coisas que você diz, as coisas que você pensa, as coisas que você cria, são muitíssimo influenciadas por esse caldo cultural. Você nem percebe. Os dois meninos lá, o Schuster e o outro, eles nem perceberam que eles tinham feito, na verdade, um personagem que era uma alegoria de Moisés. Mas eles fizeram. Por quê? Porque era a realidade deles. Quando se parou para escrever sobre política, no momento, por exemplo, do liberalismo e economia, os homens que escreveram aquilo não necessariamente estavam pensando no cristianismo raiz. Só que, veja, esses homens viviam dentro daquela realidade cultural. Eles viviam dentro desses paradigmas que eu acabei de te dizer. Somos filhos da puta, vamos pro inferno, ninguém presta. Ninguém é bom. Não há bom. Tem uma frase famosa que é assim, não é que você é pecador porque você peca. Não. Você peca porque você é pecador. É o contrário. A sua essência é má. A minha essência é má. A essência de todo mundo. Não salva um. Não há um, diz a Bíblia, né? Os caras que escreveram os fundamentos da liberdade, lá atrás, século XII, os espanhóis, estou falando começa com eles, tá? E aí vem vindo. Pode vir Adam Smith, pode vir o Hayek, o Burke, todos esses caras. Esses caras estavam dentro de sociedades profundamente influenciadas por esse tipo de cristianismo. Não pelo cristianismo de hoje, que você tem uma hemorroida, fala com Jesus e pronto, cura. Não é isso. É o cristianismo raiz, original. Então, dentro desse cristianismo original, não há salvação nem para mim nem para você. Não há esperança de que algum dia a gente possa fazer algo bom. Nós somos uma espécie de dado viciado. A gente, desde a queda de Adão, nós perdemos a capacidade de fazer o bem. A gente erra até quando faz o bem. E o pior é que isso é verdade. Repara quantas vezes na sua vida você tentou fazer algo bom para alguém, enfim, você achou que você estava arrasando, no fim você estava fazendo uma coisa errada, piorando até a situação de alguém. É isso é o ser humano, segundo a ótica do cristianismo original. Isso foi parar nas páginas de Adam Smith e de muitos outros autores. Não deixe o governo ser grande. Não deixe um ser humano ter muito poder. Não deixe um ser humano dizer a que horas você vai abrir o seu comércio. Não deixe um ser humano dizer se você tem ou não tem que tomar uma vacina. Não deixe o ser humano dizer quanto vale aquele papel pintado que está dentro da sua carteira. Não deixe. Por quê? Porque o ser humano não presta. Essa noção longínqua que veio do cristianismo. Então, isso é o pontapé inicial. Eu não vou me estender mais hoje. Nós temos muita coisa para falar. Eu vou fazer, provavelmente ainda vários vídeos sobre a relação entre a religião e a economia. Esse é o primeiro deles. E eu quero que você hoje saia daqui só com uma noção na sua cabeça, uma ideia. Somos todos filhos da puta, segundo o cristianismo original, e daí decorre o fato de que não pode haver um Estado com poder. Não pode haver um Estado todo-poderoso, segundo a ótica daquilo que hoje
nós chamamos de cristianismo, mas quando você olha, você fala assim, isso daqui tem o DNA do cristianismo. Por trás dessa proposta de que não pode ter alguém forte, um poder forte, um Estado forte, está o quê? Está a premissa de que nenhum de nós vai entrar no reino dos céus. Então ninguém pode ter tanto poder assim. Melhor não. Melhor ninguém ter tanta força. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia central. Se você acha isso estranho, eu te entendo, acho plausível, mas acredite no que eu estou falando para você. Se você puder, me dê um crédito. O mundo não começou com Adam Smith, o mundo não começou com o Hayek, o mundo não começou com Mises, o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo que esses caras criaram nas suas teorias, foi inventado por um homem chamado Jesus Cristo. Ponto. Acabou. A base de tudo, a essência de tudo vai levar você 2000 anos para trás. Goste ou não, veja, eu não estou fazendo proselitismo religioso, nós vamos discutir os vários aspectos que isso tem, porque isso não tem só aspectos bons, tem aspectos maus também. Essa criação que a gente fez, né? Essa coisa do liberalismo e tal. Nós estamos falando sobre a relação entre religião e economia, de um ponto de vista sério. Tá? Por hoje eu paro aqui, depois eu vou voltar com um segundo vídeo. Nós vamos falar de novo sobre esse mesmo tema. Tá bom? Bom sábado para você.